o universo tem um fim, sabe? Uma borda, uma parede final. Ou ele simplesmente continua para sempre? Essa é uma daquelas perguntas que parecem que nasceram com a própria consciência humana, né? E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num diálogo filosófico que trata exatamente disso, colocando um cético e um defensor da infinidade, frente a frente. Nossa missão aqui é seguir os rastros de um argumento puramente lógico. Vamos deixar os telescópios de lado por um momento e usar só a razão, para investigar se um universo infinito faz mais sentido que um finito. A faísca que começa tudo é uma pergunta bem direta de um personagem, o Elpino, que é: como é que pode o universo ser infinito? Ele devolve a pergunta: e como é que pode o universo ser finito? Essa troca já define a regra do jogo, né? A ideia principal é: esquece o que você consegue ver. Nossos sentidos não dão conta do recado aqui. Philóteo argumenta que os sentidos são, por natureza, ferramentas para o finito. Nossos olhos veem um horizonte, certo? Um limite. Mas o infinito não é algo que se possa ver. Tentar entender o infinito só com os olhos, nas palavras dele, é como querer ver com os olhos a substância e a essência. É usar a ferramenta errada para o serviço. Os sentidos dão o pontapé inicial, mas quem apita o jogo e decide o placar é o intelecto. Certo. Então a gente guarda a régua e o binóculo e pega a lupa da lógica. E é aí que a gente chega no primeiro grande quebra-cabeça, uma ideia que desmonta nosso senso comum. Aparentemente, é impossível sequer imaginar um universo com uma borda sem cair numa contradição absurda. Se o universo tem um fim, uma fronteira, a pergunta óbvia é: o que tem do outro lado? Exato. O que tem do outro lado? O texto ridiculariza a resposta de Aristóteles para isso, que era basicamente que o universo está em si mesmo. Só um pouco como uma fuga, né? Uma fuga bem elegante. E para mostrar como isso é frágil, um outro personagem, o Búrquio, usa uma imagem quase cômica, mas demolidora. Ele diz: imagina que a gente chega no limite do céu, nesse tal convexo, e estica o braço. A mão vai para onde? Pro nada. E se ela está no nada, ela não está em lugar nenhum. E se não está em lugar nenhum, ela não existe. Então, ao esticar o braço, a mão simplesmente some. Desaparece. Eu adoro essa imagem. É uma pergunta tão simples, quase infantil, mas que derruba um sistema filosófico inteiro. É o e se levado à consequência máxima. Mostra que às vezes as perguntas mais simples são as mais poderosas. Então a lógica é que algo não pode simplesmente deixar de existir porque cruzou uma linha imaginária. Precisamente. A falha lógica é fatal. Se o que está do lado de fora é o nada, então o próprio universo não está em lugar algum. O texto usa a expressão em latim: nullibi ergo erit mundus. O mundo, portanto, estará em lugar nenhum. É um paradoxo. Para existir, algo precisa estar em um lugar. É uma condição básica, né? Ok, mas um cético poderia dizer: a nossa lógica humana simplesmente quebra quando a gente tenta imaginar o nada ou o fora do universo. Por que deveríamos confiar numa conclusão baseada numa ferramenta que claramente não funciona nesse cenário? Como o texto responde a isso? Essa é uma ótima objeção. A resposta do texto é sutil. Ele não diz que a nossa lógica consegue compreender o nada. Ele diz que a própria ideia de um limite para tudo é, uma construção verbal sem um conceito real por trás. É uma palavra vazia. Não é que nossa lógica falha ao pensar nisso, é que não há nada ali para ser pensado. É uma frase que a gente monta tipo círculo quadrado, mas que não corresponde a nenhuma realidade possível. Entendi. A outra saída seria dizer que o que está fora é Deus. Mas aí o problema muda de forma. Como é que algo sem dimensão, incorpóreo como a divindade, pode ser o lugar ou limite para algo com dimensão, como o universo? É como tentar guardar uma caixa dentro de uma ideia. Não encaixa. Exatamente, não encaixa. Entendi. Então a ideia de uma parede no fim do universo desmorona sob o peso da lógica. Isso nos deixa com um problema. Se nosso universo é uma ilha finita, o que tem em volta?
um mar de nada, e se esse nada não é realmente nada, mas sim um espaço vazio, um vácuo? E essa é exatamente a próxima pista que o Filótulo segue. Ele diz: ok, vamos supor por instante que o universo é finito. Ele precisa estar em algum lugar. E esse lugar seria o espaço, um vácuo que se estende para além do nosso mundo. E aí vem a pergunta matadora. Se este espaço tem a capacidade de conter o nosso mundo, por que essa capacidade desapareceria 1 centímetro para lá da nossa fronteira? Faz sentido. É como se o espaço fosse um sistema operacional. Se ele consegue rodar o aplicativo Mundo aqui, por que não conseguiria rodar outros aplicativos idênticos em outros lugares? Não faz sentido o sistema ter uma trava regional. Exatamente. O fascinante aqui é o argumento da igualdade do espaço. O vácuo é vácuo em todo lugar. Não existe um vácuo premium aqui, onde a gente está, e um vácuo básico lá fora, incapaz de conter matéria. Onde não há nada, não há diferenças. Portanto, a aptidão de conter um mundo não pode ser uma exclusividade da nossa vizinhança cósmica. A partir daí, o argumento se torna quase estético. Sabe, se é bom e perfeito que o nosso mundo exista neste pedaço de espaço, por que a mesma bondade e perfeição não se manifestariam em outros mundos, preenchendo todo o espaço infinito que tem a mesma capacidade de abrigá-los? Em outras palavras, a existência do nosso próprio mundo já é a prova de que o espaço pode conter mundos. E se não há razão para o espaço ser diferente em outros lugares, então a possibilidade de outros mundos se torna uma necessidade lógica. Isso. Como diz o texto, a bondade do ser corpóreo que existe neste espaço é proporcional à própria bondade e perfeição que podem existir em tal espaço ou em semelhante a este. É um argumento pela consistência. A natureza não seria tão arbitrária a ponto de permitir a existência só aqui e em nenhum outro lugar. Até agora a gente ficou na lógica do espaço, quase na geometria, mas o argumento dá um salto enorme aqui, né? Ele sai do físico e vai para o metafísico, para a natureza do arquiteto do universo, a causa primeira, ou como o texto chama, o eficiente. E a pergunta é direta e muito forte. Se a causa é infinita, como o efeito pode ser finito? É o ponto de virada do diálogo. Filóteo lança uma série de perguntas retóricas que são como socos no argumento de universo finito. Ele pergunta: por que a potência divina, que é infinita, ficaria ociosa, sem se manifestar por completo? Por que a bondade divina, que por natureza quer se espalhar, escolheria ser escassa e reduzida? E a minha favorita: porque a imagem divina, que tem um espelho ilimitado para se refletir o espaço infinito, apareceria como um reflexo tão pequeno e contido. Parece um desperdício. Um desperdício colossal de potencial infinito. Peraí, vamos traduzir isso. A lógica aqui é que um ser perfeito e imutável não tem opções como nós. Para nós, querer é uma coisa, poder é outra e fazer é uma terceira. Mas para esse ser, o que ele pode fazer, o que ele quer fazer e o que ele de fato faz são a mesma coisa, uma única ação. É isso. Se ele fizesse menos do que pode, ele não seria perfeito. Perfeito. É exatamente essa lógica. O texto formaliza isso em silogismos, mas a sua tradução é a essência da ideia. Num ser imutável, poder, querer e fazer são idênticos. Portanto, se ele pode criar um universo infinito e sendo infinito, ele pode, então ele quer e ele faz. Afirmar que o efeito é finito seria o mesmo que dizer que a causa também é finita na sua ação, o que contradiz a sua natureza. E é aqui que o texto faz uma distinção crucial para não cair em outro problema. Ele diz que o universo é todo infinito, mas não totalmente infinito. Ok, essa distinção parece importante. Todo o infinito versus totalmente infinito. O que isso significa exatamente? Parece um jogo de palavras. Não é, e a diferença é a chave de tudo. Pensa assim, o universo ser todo infinito é como uma estrada que não tem fim. Ela se estende para sempre em comprimento e em extensão. Você nunca chega ao final dela. Mas Deus ser totalmente infinito
É como se a própria lei da física que rege essa estrada estivesse 100% presente e completa em cada milímetro dela, em cada átomo do asfalto. Ah, entendi. A infinidade do universo é em extensão, a de Deus em intensidade. Deus está por inteiro em cada parte do universo, por menor que seja, enquanto o universo só é infinito no seu todo. É uma forma de dizer que o efeito reflete a causa, mas de um jeito diferente. O universo é a manifestação ilimitada da infinidade total da divindade. Certo, agora ficou mais claro. Os argumentos são fortes. O paradoxo da borda, a lógica do espaço e a natureza da causa infinita. Mas agora vem o golpe que parece fatal para essa teoria toda. A grande objeção de Aristóteles que o Elpino traz para a mesa. Se a força de Deus é infinita, por que o céu não se move num piscar de olhos? A lógica é simples. Um motor mais forte move algo mais rápido. Um motor com força infinita deveria mover qualquer coisa instantaneamente. Mas quando a gente olha para os planetas, vemos um movimento regular, medido, que leva tempo. Isso não prova que a potência, mesmo que infinita, é controlada por uma vontade que escolhe agir de forma finita? Essa é a objeção mais inteligente, o chefão final do argumento. E a resposta de Filótio é igualmente brilhante. Para resolver esse quebra-cabeça, ele primeiro joga fora o tabuleiro de Aristóteles e apresenta o seu próprio. Ele estabelece uma cosmologia completamente nova. Primeiro, o universo como um todo é infinito e, por isso, imóvel. Não faz sentido falar do movimento de tudo, porque não há um lado de fora para onde se mover. Certo. Segundo, os mundos, estrelas, planetas, a Terra não são empurrados por um motor externo. Eles se movem por um princípio interno, uma alma ou natureza própria. Essa ideia de uma alma interna movendo os planetas soa quase místico para os nossos ouvidos. Isso é só uma forma pré-científica de descrever a inércia ou a gravidade, ou o conceito é fundamentalmente diferente? É fundamentalmente diferente, mas aponta na mesma direção. A alma aqui não é uma consciência, é o princípio intrínseco de mudança e movimento que cada corpo possui. É a rejeição da ideia de que tudo no universo é passivo e precisa ser empurrado por algo de fora. É uma visão muito mais orgânica, mais dinâmica. Mas, como você notou, só isso não resolve o problema da potência infinita, porque a divindade, para o Filótio, ainda está presente em tudo, agindo de dentro. E é aqui que vem o grande finale. Estou pronta. Filótio propõe que existem dois princípios de movimento agindo simultaneamente em cada corpo. O primeiro é o princípio finito. Essa é a alma do corpo, sua natureza particular. Esse princípio é finito e, portanto, move o corpo no tempo, numa sucessão de momentos. É o movimento que a gente observa, o planeta girando, se deslocando na órbita, mas, ao mesmo tempo, age o princípio infinito, que é a própria divindade presente em tudo. Sendo infinito, esse princípio move o corpo no instante. E aí vem a pergunta: o que é se mover em um instante? É. Se mover instantaneamente. Chegar ao destino no mesmo momento em que partiu. Exato. Significa chegar e partir ao mesmo tempo. Estar em todos os pontos da sua trajetória, simultaneamente. E o que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo? É. É, funcionalmente, a mesma coisa que estar parado. É estabilidade. Espera, essa ideia é fantástica e totalmente contraintuitiva. Então a prova do poder infinito de Deus não é um movimento super rápido, mas sim a própria estabilidade das coisas. O fato delas não se moverem instantaneamente é a prova de que são movidas instantaneamente. Minha cabeça deu um nó agora, de um jeito bom. É exatamente esse o nó. A solução abraça a contradição e a resolve. Os corpos são movidos instantaneamente pela potência infinita, e esse movimento instantâneo se manifesta como repouso, como estabilidade. Ao mesmo tempo, eles são movidos no tempo pela sua natureza finita, e esse movimento se manifesta como o deslocamento que vemos. O texto conclui de forma genial: esses corpos são movidos por eficiência infinita, da mesma maneira que não são movidos, pois em um instante
Mover e não mover é a mesma coisa. O argumento de Aristóteles é desarmado porque ele só conseguia pensar em um tipo de movimento. Filóteo propõe dois, operando em níveis diferentes da realidade. Que jornada! Começamos com uma pergunta aparentemente simples: finito ou infinito? E passamos por paradoxos lógicos, a natureza do vácuo, a teologia de uma causa infinita e, por fim, uma nova física do movimento. É incrível ver que no final do diálogo, o Elpino, o cético, se diz completamente convencido. Ele afirma que essa nova visão o libertou das angústias e dos becos sem saída do pensamento antigo. Então, o que isso tudo significa? Para mim, a grande lição é o poder da razão de ir além do que nossos sentidos nos dizem. É um convite para desconfiar do óbvio e seguir um argumento lógico até suas últimas e mais vastas consequências. Uma conclusão perfeita. E para um pensamento final, algo para levar para casa, o diálogo faz uma distinção provocadora entre dois tipos de conhecimento. Diz que a fé e as leis são para governar os povos rudes, que precisam de rédeas. Mas as demonstrações filosóficas, como as que vimos, são para os iluminados, que aprendem a se governar pela razão. Isso me deixa com uma pergunta. Na nossa era, com descobertas científicas sobre buracos negros, matéria escura, a expansão acelerada do universo e até a possibilidade teórica de multiversos, conceitos que destroem nossa intuição e experiência diária. Será que nossos sentidos e nosso senso comum não são mais uma vez os maiores obstáculos para entendermos a verdadeira natureza da realidade, assim como eram na época deste filósofo?